Olá, galera. Aqui é o professor Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto da aula de hoje, frações equivalentes, tá? Então, vocês vão observar, vamos entender um pouco do que é essas frações equivalentes. Então, definição, vamos definir o que é uma fração equivalente. Então, veja que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. A equivalência entre frações é a possibilidade de representar a mesma quantidade em frações diferentes. Eu digo que as frações equivalentes, elas são irmãs umas das outras. E vocês vão observar o porquê que eu falo que elas são irmãs, porque elas surgem do mesmo pai e mãe, como vocês vão observar agora, tá? Então elas surgem do mesmo local. Então observa aqui essas duas figuras. Para vocês entenderem frações equivalentes através de figuras, é muito mais fácil, tá? Quero que vocês olhem primeiro para essa primeira parte aqui, para essas duas figuras, ó. Observa que é o mesmo retângulo, tá? E observa que está aqui, ó, dividido. Deixa eu rabiscar junto com vocês aqui, ó. Observe que está dividindo ao meio aqui, ó. Aqui está dividindo ao meio e aqui também está dividindo ao meio, tá? É a mesma figura repartida ao meio, ó. Olha aqui, eu tenho duas figuras repartidas ao meio. Então, vocês concordam comigo que vamos chamar essa daqui, ó, de figura 1, tá? E essa daqui de figura 2. Observa que na figura 1, do lado esquerdo, ela é a mesma parte da figura 2. Concorda, ó? Olha essa parte aqui da figura 1, vermelha. E agora olha aqui a parte da figura, no caso 2, que é a parte amarela. A única diferença é que a parte amarela, que é essa aqui de baixo, ela foi subdividida, no caso teve mais divisões. Mas concorda que todo esse pedaço aqui da amarela é o mesmo que esse da vermelha? Então observe uma coisa, ó. Olhando para a figura, eu consigo notar que esses pedaços aqui, eles são iguais, ó. Essa parte é igual a essa. Logo, esse pedaço também é igual a esse. Então, estamos tratando de coisas iguais, né? Quantidade, de mesma quantidade. O que difere uma da outra é a representação, que vai ser frações aparentemente diferentes, tá? Só que representam a mesma coisa, representam o mesmo inteiro. Então, observa, nessas figuras aqui, essa parte inteira, ó, é a mesma que essa, no caso, essa parte que está pintada de vermelho, é a mesma que está pintada de amarelo aqui, ó. Então, são as mesmas coisas. A única diferença é na escrita, porque são frações que podemos escrever de formas diferentes, só que querem representar a mesma coisa. Qual seria a fração para representar essa parte vermelha aqui? Lembra do que a gente falou? Vamos só recordar aqui, ó. Observa aqui. Observe que na primeira aqui, se eu quero representar essa parte pintada aqui, a parte do denominador, que é a parte de baixo, será o 2. Observa aqui a figura, ó. Será o 2. Por quê? Porque o meu inteiro, a minha figura foi dividida em dois pedaços. E o 1, porque está se referindo à parte vermelha que eu estou me referindo. Agora olha a figura 2, a parte de baixo, ó. Essa daqui, ó. 4, por que 4? Porque nós temos quatro pedaços, a divisão, no caso o inteiro. E por que 2? Porque a parte que eu estou falando, que é a parte pintada de amarelo, foi dividida em dois pedaços. Lembrando que essas duas partes aqui, ó, elas são as mesmas. É a mesma parte comparando uma com a outra, tá certo? Então podemos dizer o quê? Então observa aqui que essas figuras, elas são as mesmas figuras. A única diferença é que são divididas em partes diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Ó. Observa que foi dividida ao meio, as duas. Essa parte amarela é a mesma dessa parte vermelha aqui. Logo, essas duas frações, essa fração 1/2, ela está representando essa parte vermelha, e 2/4 está representando essa parte amarela. Se essas duas partes estão significando, estão direcionadas à mesma coisa, então dizemos, ó, estão representando a mesma quantidade, ó. Essa daqui representa essa quantidade aqui, esse pedaço, e esse 2/4 representa esse outro pedaço aqui, que é o mesmo pedaço, ou seja, a mesma quantidade. Então, se eu tenho frações que representam a mesma quantidade,
Tudo bem que aqui de baixo tem mais divisões, mas não importa. Observa que aqui eu estou representando o mesmo pedaço. Se essas frações estão representando essas outras partes aqui, estão representando a mesma quantidade, dizemos que essas duas frações, a 1/2 e a 2/4, elas são o quê? São equivalentes. Vamos para a figura aqui ao lado. Ó. Essas três vermelhinhas. Foca mais uma vez nas figuras, tá? Observem aqui que nas figuras, as três figuras foram divididas ao meio, ó. Meio, meio e meio. Então, vocês estão notando que essa parte do lado direito pintada, ó, elas são a mesma parte em todas as outras. Ó. O que difere de uma da outra é que a quantidade de divisões que está nessa parte. Mas concorda que toda essa parte aqui, ó, esse pedaço, esse e esse outro aqui, eles são iguais, ela está se referindo à mesma quantidade, o mesmo pedaço. Então, se eles estão se referindo ao mesmo pedaço, não importa a quantidade de divisões que possivelmente possa ter aqui em cada uma delas, em cada uma das figuras. Se elas significam o mesmo pedaço, nós dizemos que são frações equivalentes. Então, observa aqui. Então, 1/2, que representa esse pedaçozinho aqui, ó. 2/4, porque ó, de 4 pedaços que eu tenho, eu estou utilizando 2, ó. Então, 2/4 é esse pedaço. E 4 oitavos é a mesma coisa. Eu tenho 8 pedaços, denominador 8. E desses 8 pedaços eu pintei 4 de vermelho, ó. Então, é esse 4 oitavos. Nós temos representando essa partezinha aqui. Então, essas três frações, elas são tidas como o quê? Como frações equivalentes. Então, observa, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes porque representam a mesma, vou destacar aqui, ó, representam a mesma quantidade, ó, a mesma parte da figura. Aqui é a mesma coisa, ó. As três frações aqui, elas são equivalentes. Por quê? Porque está representando, ó, deixa eu colocar aqui, ó, está representando, veja aqui, a mesma parte. O que difere de uma da outra, ó, é a quantidade de divisões. Ó. Essa parte é a mesma que essa, que é a mesma que essa. Logo, para uma maneira que vocês possam entender, são partes iguais, né? As frações estão representando a mesma quantidade, o mesmo pedaço, tá? Por isso que dizemos que são frações equivalentes. Na figura é fácil. Na figura é mais tranquilo da gente verificar quando as frações são equivalentes ou não. Vamos ver um caso que ela não é equivalente, tá? Observa aqui. Tenho essa figura aqui em cima, ó. E tenho essa outra aqui, ó. Tenho essas duas figuras. Vou pintar o lado direito de uma de vermelho, tá? E a outra eu irei pintar de amarelo. Primeira pergunta. Qual a fração que representa essa parte aqui, ó, vermelha dessa figura? Então, vamos lá. Passa a barrinha. Essa figura toda, ela tem quantos pedaços? Tem 2. Então, o denominador é 2. Se eu quero representar somente esse pedaço aqui, dos 2 pedaços, eu estou apenas sendo pintado, no caso, pintando de vermelho. Então, o 1 vai para cima para o numerador. Então, essa fração aqui, ela está representando esse pedaço aqui, ó, tá? Agora, vamos para de baixo. Amarela, tá? Passa a barra. Observe a quantidade de divisões. Temos 3 divisões. Tá aqui, ó. Certo? Dessas 3 divisões, quantas foram pintadas? Apenas uma. Aqui. Então, essa fração aqui, ela representa esse pedaçozinho aqui, ó. Não é assim? Agora, vamos comparar as figuras. Será que esse pedaço vermelho é o mesmo do pedaço amarelo? Não, não está sendo. Ó, para ser, deveria aqui, no mínimo, passar uma outra divisão. Para ser, mas não tem. Então, observa que o pedaço vermelho é maior do que o pedaço amarelo. Então, se são pedaços diferentes, as frações estão representando pedaços diferentes, tá? Dizemos que isso aqui não é, ou no caso não são frações equivalentes, tá?
Através da figura fica mais fácil da gente notar. Observa aqui que esse pedaço, comparando com essa daqui, ó, tá no meio aqui, então esse pedaço é maior do que essa parte amarela aqui. Logo, as frações não são equivalentes, tá? Então, espero que deu para entender, tenha dado para entender quando é que nós temos através de figuras, frações equivalentes e quando é que a gente não tem através da figura, tá? Agora, voltando lá para a nossa tela. Agora, como encontrar frações equivalentes? Esse é o bicho de sete cabeças para algumas pessoas. Sabendo o que é uma fração equivalente, são frações que representam a mesma parte. Para encontrar a fração equivalente, dada uma fração, é muito fácil. Então, aqui vou destacar para vocês. A gente basta ou dividir a fração ou multiplicar, ó, tanto o numerador quanto o denominador da fração por um mesmo número. Vamos parar por aqui. E que esse número seja diferente de zero, ainda vou mais além. Além de ser diferente de zero, tem que ser um número que não seja 1. Porque se for 1, vai ter a mesma fração e vocês vão observar, tá certo? Então, veja aqui. Primeiro eu vou fazer a parte de multiplicação, depois eu faço a parte de divisão. Observa aqui essa fração 3/4. Ó. Como é que eu posso encontrar frações equivalentes, ou seja, frações que representam a mesma parte que essa fração 3/4? Você vai usar a multiplicação. Como assim usar a multiplicação? Você pode escolher qualquer número para multiplicar o numerador e o denominador dessa fração. Agora tem que ser o mesmo que multiplica o numerador e o denominador. Vamos imaginar aqui, ó. Escolhi o número 2. Então, eu vou multiplicar a minha fração, tanto o numerador, que é a parte de cima, quanto o denominador, que é a parte de baixo, por 2, tá? E agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 4, 8. Então, isso quer dizer o quê? Que essa fração 6/8 é a fração equivalente a 3/4, ou seja, elas correspondem ao mesmo pedaço, à mesma parte. E se eu quisesse encontrar outras frações equivalentes? Aí eu pegaria esses 6/8 e multiplicaria por um outro número e estaria encontrando uma outra fração equivalente. Mas surge uma dúvida. Olha essa fração 3/4 novamente. Eu só poderia multiplicar pelo 2 para encontrar frações equivalentes a ela? Não, por qualquer número. Qualquer número que você multiplicar essa fração 3/4, tá? Você vai estar encontrando frações equivalentes a ela. Ou seja, frações que representam a mesma parte, o mesmo pedaço que esse 3/4. Multipliquei o primeiro caso por 2, agora vou multiplicar o segundo caso por 3. Observa que eu vou encontrar o quê? Quando eu multiplico, vou encontrar 9/12. Então, essa fração 9/12 é equivalente também ao quê? A 3/4. E assim sucessivamente, tá? Qualquer número que você possa utilizar para fazer essa multiplicação. Só ressaltando, com exceção do 0 e do próprio 1, porque senão você vai encontrar sempre a mesma fração. Olha um outro caso aqui. Ah, eu não quero por 2, eu quero por 3. Então, já encontrei, para a fração 3/4, eu já encontrei a fração 6/8 e 9/12, que são equivalentes a quem? A 3/4. Ah, eu não quero nem por 2 nem por 3. Eu quero usar um número grande, eu quero usar 10. Beleza, não tem problema. Multiplica por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Você vai encontrar 30 sobre 40. E encontra uma outra fração equivalente. Então, para encontrar frações equivalentes é a coisa mais fácil, certo? Usando o quê? Usando a multiplicação. Professor, e agora, Henrique? Para usar a divisão, como é que a gente faz? Aí eu quero deixar claro para vocês que usar a divisão é simplesmente em casos específicos. Não são todos os casos que você vai usar a divisão e que irá encontrar justamente frações equivalentes. Olha só. Observa aqui, ó, 14 sobre 8. Se eu pegar 14 sobre 8, observa que eu tenho que pegar números que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Observa, para usar a divisão, eu tenho que encontrar números que dê para dividir especificamente, diferentemente da multiplicação. A multiplicação você pode usar qualquer número para encontrar frações equivalentes a ela. No caso da divisão, não. A divisão tem números específicos. Por exemplo, 14 e 8. 14 sobre 8. Eu poderia usar o 3 para dividir, para encontrar uma fração equivalente? Não. Por quê? Porque o 14 e o 8 não dá para dividir. Então, no caso da divisão, eu tenho que encontrar números que dê para fazer a divisão, tá? Que é o caso do 2, ó. Dividindo os dois aqui, nós temos 14 dividido para 2 dá 7, e 8 dividido para 2 dá 4. Então, essa fração 7/4 é equivalente a 14 sobre 8, tá certo? Mesma coisa
é para 25 sobre 30, ó. Dá para simplificar por 5, no caso dá para dividir por 5, que aí eu encontro essa fração aqui, que é equivalente a essa daqui. Então veja só, na hora de encontrar frações equivalentes, a dica que eu dou para vocês é simplesmente usar a multiplicação, tá? Que é a maneira mais fácil da gente trabalhar. Então vou destacar aqui. Use a multiplicação quando se quer encontrar frações equivalentes a outra, tá? Então, entendido isso, nós também podemos usar a divisão. Só que a divisão são casos específicos, não são todos os números que a gente vai usar para dividir, tá certo? Outro caso aqui bem rápido, ó. Eu poderia encontrar várias frações equivalentes, ó. 20 sobre 24, dividido por 2, dá 10 sobre 12. Então, 10 sobre 12 é uma fração equivalente a 20 sobre 24. E observe que o 10 e o 12 ainda dá para dividir por 2. É o que eu faço? Simplifico, no caso, divido por 2 novamente, que dá 5 sextos. 5 sextos também é equivalente a 20 sobre 24. Perfeito? Então, feito isso, são frações equivalentes 3 quartos e 6 sobre 8. Então, todos esses casos aqui que a gente fez são frações equivalentes. Perfeito? Então, para o exercício de vocês, para vocês praticarem essas ideias, eu preciso que vocês respondam essas duas questões, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!